Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto, com denso velamen de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes deste da perda infeliz. Anhangá impiedoso nos trouxe de longe os homens que o raio manejam cruentos, que vivem sem pátria, que vagam sem tino, traz do ouro correndo, vorazes, sedentos. E a terra em que pisam, e os campos e os rios que assaltam são nossos, tu és nosso Deus. Por que lhes concedes tão alta pujança, se os raios de morte que vibram são teus? Olá, galerinha! Hoje eu começo e termino esse vídeo num tom mais sereno, porque eu vim falar de um escritor que melhor cantou em sua época, um grupo que, em minha opinião, sempre foi desvalorizado ou mal valorizado em nosso país, que são os indígenas. E esse escritor é o Gonçalves Dias. Então, roda a vinheta. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 1823, em Caxias, no Maranhão. Filho de um comerciante português, João Manuel Gonçalves Dias, e de Vicência Ferreira, mestiça, talvez cafusa, Gonçalves Dias se dizia uma síntese das três etnias que formaram o Brasil: a branca, a indígena e a negra. Estudou leis em Coimbra, conhecendo por volta de 1840 a poesia romântico-nacionalista de Almeida Garré e Alexandre Herculano, que vincaria para sempre a sua linguagem. Assim, amadurecia sua fase de poeta voltado para a pátria e para o índio, de que foi nosso grande idealizador. Retornando ao Brasil em 1845, aproximou-se do grupo de Gonçalves de Magalhães e obteve a proteção imperial que não mais lhe faltaria. Foi nomeado professor no Colégio Pedro II e recebeu mais tarde várias comissões para viagens e estudos. Publicou numa sequência Primeiros Cantos, Segundos Cantos e Sextilhas de Frei Antão e Últimos Cantos, onde firmou-se grande poeta nacional. Nessas obras, junta-se aos grandes temas românticos o do amor impossível, de raiz autobiográfica. O poeta viu recusado um pedido de seu casamento, ao que se sabe não da jovem Ana Amélia, mas de sua família, que se opôs à sua origem mestiça. Gonçalves Dias esteve na Amazônia, onde estudou etnografia e linguística, e escreveu Brasil e Oceânia e um dicionário da língua tupi. Deixou ainda um poema épico, Os Timbiras, inacabado. Já muito doente, foi pela última vez à Europa, vindo a morrer na viagem de regresso no navio Ville de Boulogne, que naufragou na costa do Maranhão. Gonçalves Dias, o maior nome da primeira geração romântica, foi quem melhor conseguiu traduzir em versos, e olha, que versos! O projeto de recuperação e de reafirmação da identidade nacional dos românticos. A esse projeto nós damos o nome de nacionalismo ou indianismo. Segundo Afrânio Coutinho, em A Literatura no Brasil, o indianismo em Gonçalves Dias é diferente do indianismo dos demais poetas de sua geração. O seu indianismo, originalmente brasileiro, seria como os seus poemas de amor autobiográfico. Viajasse pelo Rio Negro ou residisse em Paris, o índio residia dentro dele, em seu sentimento, na sua imaginação poética. Não lhe vinha de maneira figurativa. Pelo contrário, estava ali no corpo, alimentava-se da sua personalidade. Era uma força secreta em estado de legítima defesa. O seu índio dos poemas líricos ou épicos seria índio mesmo, e não índio de cartão postal. Era o índio que havia nele e era o índio que ele conheceu desde menino e reconheceu no Rio Negro, que ele compreendeu e defendeu. Em sua poesia, Gonçalves Dias trabalha com força três temas queridos do romantismo: a nação, a pátria, a natureza e a religiosidade.
E por que eu falo religiosidade e não religião cristã? Porque ele pega a religião cristã e une a um panteísmo indígena, fazendo surgir um misticismo próprio, uma união entre o catolicismo vigente e presente na vida de Gonçalves Dias, mais o panteísmo que ele aprendeu, que ele absorveu de sua convivência com os indígenas. O poema em que inicio esse vídeo, Deprecação, é um exemplo do sincretismo poético promovido por Gonçalves Dias. Nele, o poeta se apropria de um gênero católico, o clamor, e associa Deus a Tupã. O eu lírico questiona por que Deus, Tupã, não vê que os bens dos seus filhos estão sendo roubados. Também Anhangá, figura que representa o mal no imaginário indígena e que desde o padre Antônio Vieira está ligada ao demônio, também aqui é associada. Anhangá / demônio traz de longe os homens que serão a ruína dos povos indígenas. E finalmente, na última parte do trecho do poema, o eu lírico clama ao Deus Tupã para que este vingue o seu povo. Entretanto, o poema épico indianista, ou poemeto épico, como alguns falam, mais importante na obra de Gonçalves Dias, narra a história de um índio tupi que deveria morrer. Eu falo de Jucapirama. Publicado originalmente em Últimos Cantos, Jucapirama se destaca da vasta produção indianista de Gonçalves Dias por vários motivos. Mas o mais importante é porque, diferente de outras concepções de indígenas da literatura, o índio tupi protagonista desse poema não é retratado como um sujeito inabalável, heróico, que nunca hesita. Gonçalves foge desse estereótipo ao criar um índio que, depois de ser capturado pelos timbiras e ser preparado para um ritual antropofágico, chora e pede ao chefe inimigo que o liberte para continuar amparando seu velho pai cego. E, futuramente, segundo ele, quando o pai morresse, ele voltaria para completar o ritual. O líder então o solta, mas por julgá-lo indigno e não querer contaminar a sua tribo com um espírito tão covarde. O jovem reencontra o pai, e este percebe pelo cheiro e pela tinta que o filho fora aprisionado e preparado para o ritual. Mais tarde, na presença do chefe inimigo, descobre ainda que ele chorou. O pai então o renega, entre aspas, pois choraste, meu filho não és. Ao filho coube provar ao pai sua bravura, lutando ferozmente contra os guerreiros timbiras. O chefe timbira, ao perceber que ele ia ser massacrado, reconhece sua coragem e méritos para o sacrifício. O pai o perdoa, o filho chora, entre aspas, lágrimas sim que não desonram. Um velho timbira é quem conta a história do moço guerreiro e do velho tupi. E quem o refutasse, o velho repetia, meninos, eu vi. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Nesse primeiro canto, o narrador apresenta a tribo dos timbiras. Com 10 cantos ao estilo de Camões, o poema Jucapirama se diferencia em sua estrutura formal. Gonçalves Dias usa variados esquemas de rimas, incluindo versos brancos e diversos metros e ritmos, sugerindo movimentos e emoções das personagens ou mesmo simulando os tambores dos rituais indígenas. Observe a primeira estrofe do primeiro canto, formada por 6 versos, o efeito criado pelo ritmo do poema. As pausas em vermelho no interior dos versos, que indicam sua divisão rítmica, fazem com que eles se quebrem em 2 unidades.
Por meio desse recurso, o poeta produz uma batida incessante que ajuda a construir a imagem da cerimônia realizada pelos índios. Este primeiro canto possui um ritmo mais lento, talvez para apresentar os cenários e personagens. Cada verso possui 11 sílabas métricas, ou endecassílabos, e criam para o leitor um efeito de regularidade, que é reforçado pelas rimas do poema, a B, C, C, B. Quando o poema é lido em voz alta, o ritmo ganha destaque. No canto 2, se narra a festa canibalística dos Timbiras e a aflição do guerreiro tupi que será sacrificado. O poeta alterna o decassílabo com o tetrassílabo, o que sugere o início do ritual com o rufar dos tambores. No canto 3, o chefe Timbira apresenta ao guerreiro tupi Ijuca Pirama. Sem se preocupar com rimas e estrofação, o poeta volta a usar o decassílabo, novamente num ritmo mais lento. No canto 4, Ijuca Pirama, aprisionado pelos Timbiras, clama para ir embora. O poeta usa o verso pentassílabo num ritmo ligeiro que dá a impressão novamente do rufar de tambores. As estrofes, com exceção da primeira, uma sextilha, têm 8 versos, e as rimas seguem o esquema de paralelas e intercaladas. No canto 5, ao escutarem o canto de morte do guerreiro tupi, os Timbiras entendem ser aquilo um ato de covardia e, desse modo, desqualificam-no para o sacrifício. Dando a impressão do conflito que se estabelece e refletindo o diálogo nervoso entre o chefe Timbira e o índio tupi, o poeta altera o decassílabo com versos mais ou menos livres e não há preocupação nem com estrofes nem com rima. No canto 6, o filho volta ao pai, que ao desconfiar que ele passaria por um ritual, ambos retornam aos Timbiras. O poeta, reproduzindo o diálogo entre pai e filho e também a decepção daquele, usa o verso decassílabo, juntamente com passagens mais ou menos livres, e não há preocupação com rimas ou estrofes. No canto 7, sob a alegação de que os tupis são fracos, o chefe dos Timbiras não permite a consumação do ritual. Num ritmo constante marcado pelo heptassílabo, o poeta reproduz a fala segura do pai e do chefe Timbira. A estrofação e as rimas são livres. No canto 8, o pai renega ao filho e o amaldiçoa num ritmo seguro por versos eneassílabos em oitavas, com rimas paralelas e intercaladas. No canto 9, Ijuca Pirama lança seu grito de guerra. O poeta usa novamente o decassílabo para narrar a reação do índio. A estrofação e as rimas são livres. No canto 10, o velho Timbira encerra a narrativa em flashback. O poeta alterna o endecassílabo com o pentassílabo. Fecha o poema de forma harmoniosa e ordenada, o que reflete o fim do conflito. As estrofes vêm arrumadas em cestilhas e as rimas são paralelas e intercaladas. Então, minha gente, eu sei que esse jogo, essa dança que o Gonçalves Dias propõe em cada canto de Ijuca Pirama parece complexa, mas não é não. Pelo contrário, ele traz para a literatura da sua época uma novidade, um frescor, uma leveza que até então não se via. Ele rompe realmente com a tradição. Aquilo que os românticos se propunham, ele faz. Um outro aspecto que a gente tem que observar em Ijuca Pirama é que, além do rompimento com a estrutura, ele também traz uma linguagem mais próxima do sujeito do século XIX. Mesmo que ele trabalhe muito com termos em tupi, isso é evidente dentro do indianismo, aliás, isso é uma obrigatoriedade dentro do indianismo, mas mesmo assim a narrativa ela flui muito mais do que as narrativas de séculos anteriores. Isso para o sujeito do século XIX. É claro que para a gente, nós não somos do século XIX, dificulta um pouco
por conta não só do tupi, mas por conta do próprio português da época. Mas nada que um glossáriozinho embaixo de uma boa edição não resolva. Eu digo isso para que você leia Juca Pirama, para que você se arrisque nessa narrativa breve, mas extremamente rica de imagens e respeitando a figura do indígena. Porque foi isso que Gonçalves Dias fez. Ele respeita o índio e os seus costumes. E outra coisa, quando a gente lê Juca Pirama, a gente sente a pontinha, a raiz desse sentimento de brasilidade que todos nós sentimos hoje. Então, vale a pena a leitura. 2 poemas que eu ainda destaco dessa fase indianista de Gonçalves Dias é O Canto do Piaga e Marabá. Vamos ver. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Iangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Por que dormes, ó Piaga divino? Começou-me a visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de per si já começa a vibrar. Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitóis já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó tupá. Pelas ondas do mar sem limites, basta a selva sem folhas e vem. Hartos troncos robustos, gigantes, vossas matas, tais monstros contém. Negro monstro os sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Iangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitóis maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga ainda escravo há de ser. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. A Iangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos com poucos serão. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, susta as iras do fero Iangá. Manitóis já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó tupá. Eu vivo sozinha, ninguém me procura. Acaso feitura não sou de Tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, tu és, me responde, tu és Marabá. Meus olhos são garços, são cor das safiras,
tem luz das estrelas, tem meigo brilhar. Imitam as nuvens de um céu anilado, as cores imitam das vagas do mar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, teus olhos são garços, responde anojado, mas és Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos luzentes, uns olhos fulgentes, bem pretos retintos, não cor danajá. Meus loiros cabelos em ondas se anelam, o ouro mais puro não tem seu fulgor. As brisas nos bosques de os ver se enamoram, de os ver tão formosos como um beija-flor. Mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados. Tu és, Marabá, quero antes cabelos bem lisos corridos, cabelos compridos, não cor doiro fino, nem cor danajá. E as doces palavras que eu tinha cá dentro, a quem nas direi? O ramo da cássia na fronte de um homem jamais cingirei. Jamais um guerreiro da minha arazóia me desprenderá. Eu vivo sozinha, chorando, mesquinha, que sou Marabá. Marabá é um dos poemas mais belos e intrigantes da fase indianista de Gonçalves Dias. O eu poético feminino, num tom lamentoso, à maneira das cantigas de amigo trovadorescas, questiona a Tupã que lhe fez índia porque nenhum outro índio a deseja. A resposta é simples, porque ela é Marabá, que em nota do próprio poeta indica ser entre o povo indígena uma mistura aborrecível. Marabá é então essa mestiça rejeitada, pois possui um padrão de beleza europeizado. É nessa ironia e contradição a lógica do século XIX, e por que não dizer a lógica dos séculos XX e XXI, em que ainda se valoriza o padrão de beleza da Europa, que o poema cresce. Mesmo bela, Marabá é sozinha e infeliz. Composto por 11 estrofes, 5 sextetos e 6 quartetos, Marabá pode ser o próprio poeta, que inúmeras vezes sofreu da mesma rejeição. Seria então Gonçalves Dias a Marabá? Eu deixo essa pergunta em aberto. Destaco ainda a forte e bela erotização das últimas estrofes. Marabá questiona a quem ela dirá suas doces palavras. Numa imagem belíssima, o eu poético indica que jamais se deitará com homem algum. Ninguém jamais se cobrirá com seus ramos, folha, corpo, e nenhum guerreiro libertará a sua nudez. Pois é, minha gente, com Marabá eu me despeço de vocês e da fase indianista de Gonçalves Dias. Me despeço entre aspas, porque eu acho que essa fase merece ser visitada e revisitada. Esse tema, o indianismo, Gonçalves Dias lidou com muita seriedade e muito respeito. Ele se debruçou com afinco, fez muita pesquisa e nos entregou uma obra bem consistente. Eu ainda volto a falar de Gonçalves, mas da vertente lírica da Canção do Exílio e de outros poemas, que muitas vezes se misturam a essa fase indianista. Também volto a falar do índio, mas na literatura e na música em geral. No mais, um beijo para vocês, dá um like aqui embaixo, se inscreve, divulga e até um próximo vídeo. Tchauzinho!